Graça e paz, povo de Deus. Como é bom estar com vocês aqui no Teolosofando para mais um dos nossos encontros que acontecem todas as semanas. Como vocês já sabem, estamos estudando a teologia do Filho do Homem, em termos acadêmicos, Cristologia. O que sabemos sobre as suas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana? Quais são os seus atributos divinos? Pois bem, estes e outros assuntos que iremos discutir a partir de agora aqui no Teolosofando. Como base bíblica introdutória para este assunto tão importante na teologia, eu lhe convido a lermos juntos o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 4 e posteriormente o versículo 14. Tome aí a sua Bíblia, o seu material de apoio em mãos, para que nós possamos fazer juntos a leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Partindo do geral para o contexto específico, quais as características que podemos destacar do Evangelho de João? Primeiro, o Evangelho de João foi o último a ser escrito, datado aproximadamente entre o ano 85 ao 90 depois de Cristo. O seu propósito foi defender a verdade gloriosa da humanidade e a divindade de Cristo num período de ascensão do proto-gnosticismo. Portanto, o Evangelho de João é uma defesa sublime da Cristologia. Ele nos apresenta alguns atributos do Filho de Deus, o Verbo encarnado. Posteriormente, nós entenderemos o que é um atributo. Nós traremos uma definição, uma etimologia da palavra para que você possa compreender o que é um atributo, mas inicialmente vamos nos ater aos atributos do Verbo encarnado apresentado por João. Ele introduz o texto dizendo: no princípio era o Verbo, a parte A do versículo 1. Ele está nos apontando para o atributo da eternidade. Quando tudo teve um começo, o Verbo já existia. E o Verbo não apenas existia antes da criação, como também estava associado com Deus. Isso fala sobre relacionamento. E estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. A sensação que nós temos é que João está fazendo uma leitura do livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, quando a palavra do Senhor nos diz: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então João está fazendo esta leitura do livro de Gênesis e está afirmando: Cristo estava no princípio com Deus, apontando para o atributo da eternidade. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizando disse que ele é o
Pai da eternidade, Isaías 9:6. E o autor aos Hebreus, ele é categórico em dizer, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, estamos estudando sobre o atributo da eternidade. Como também João fala da mesma substância e natureza com o Pai, porém distinto do Pai. A parte B do versículo 1 diz: e o Verbo estava com Deus. Em outras palavras, ele estava face a face com o Pai, mesmo sendo da mesma substância e natureza, é distinto do Pai. Como também João está apontando para a divindade de Jesus Cristo, e o Verbo era Deus. Portanto, não apenas o atributo da eternidade, como também o conceito de que Cristo é da mesma substância e natureza com o Pai e ao mesmo tempo distinto do Pai, João está apontando para a divindade de Cristo ao afirmar que no princípio era o Verbo estava com Deus e ele era Deus. O próprio Cristo, ele afirma em João 10:30, eu e o Pai somos um, logo distintos da substância e natureza, distinto com o Pai, da mesma substância e da mesma natureza. Colossenses 2:9, Paulo escrevendo também sobre cristologia, ele disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Temos também Cristo como o agente da criação. Isso aponta para o atributo da onipotência, atributo este que iremos discutir mais à frente, pois no versículo 3, a palavra do Senhor nos afirma: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João propõe duas proposições, uma assertiva e a outra negativa. Qual é a proposição assertiva? Todas as coisas foram feitas por ele. Lembre de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E qual é a negativa? E sem ele, nada do que foi feito se fez. O salmista, no livro dos Salmos, de número 33, verso 6, diz: pela palavra, o verbo, o logos, foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo Espírito de sua boca. Cristo como agente da criação. Também podemos destacar aqui nesse texto a sua autoexistência. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, Cristo existe antes mesmo da criação do mundo. E além de existir antes da criação do mundo, apontando para a sua eternidade, portanto, não houve um tempo ou espaço em que Cristo não existia, ele é a fonte de toda a vida. E por fim, podemos destacar também a humanidade de Jesus no texto que nós acabamos de ler, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Deus que estava na eternidade, juntamente com o Pai, criando todas as coisas e sendo a fonte da criação, ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade.
Nós já temos aqui, então, a compreensão que Jesus Cristo é completamente homem e completamente Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E como se relacionam a natureza divina de Jesus Cristo e o conceito que nós temos sobre a Trindade, sobre a revelação da Trindade? Acompanhe a transição a seguir. Se não fosse o testemunho do Novo Testamento quanto à deidade de Jesus Cristo, jamais haveria uma doutrina da Trindade. Uma vez que a doutrina da Trindade surgiu desta realidade, parecia óbvio que qualquer discussão da divindade deve começar com o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Se negarmos a divindade de Cristo, negamos toda a teologia da Trindade. Se aceitamos apenas uma e negamos a outra, nós estamos cometendo heresia, como nós veremos a seguir. E quais são os atributos divinos de Jesus Cristo? Primeiramente, vamos compreender o que é um atributo. Tome aí o seu material de apoio e anote esta definição de atributos que irá aparecer para você na tela. Atributo que é próprio de um ser, emblema, distintivo, símbolo. Os atributos de Cristo são aquelas características essenciais, permanentes e distintas que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam o seu caráter. Terceiro, o termo atributo, no âmbito teológico aplicado à Trindade e, consequentemente, à Cristologia, é uma referência às suas características ou qualidades essenciais que descrevem quem ele é, o que faz, o que possui. Portanto, quando nós falamos de um atributo, estamos falando daquilo que é próprio de um ser. É um símbolo. São características essenciais, são características permanentes e, ao mesmo tempo, que são distintivas, que podem afirmar a respeito de um ser ou de algumas características propriamente de um ser. São perfeições inseparáveis da sua natureza, isto é, atributos. Vamos destacar agora o atributo da onipotência. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é onipotente, portanto, todo-poderoso. Acompanhe. A palavra de origem latina, omnis e potentia, que significa todo o poder, e aplicado a Cristo, quer dizer que ele tem todo o poder para realizar aquilo que lhe apraz. E ele afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Temos também o atributo da onisciência, além do atributo da onipotência, que tem todo o poder. A onisciência é oriunda dos vocábulos omnis e scientia, que significa conhecimento, a junção de dois vocábulos que quer dizer todo conhecimento ou plenitude de conhecimento. E Jesus, ele revelou a sua onisciência, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 47 e 48, quando ele disse a Natanael que o viu debaixo da figueira. E João afirma isso no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sondava os corações, todo o conhecimento, como também a onipresença, que é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo não é limitado no tempo e no espaço.
A palavra onipresença, derivada de dois vocábulos latinos, omnis, que significa tudo, e praenso, próximo ou presente. Ainda, como a referência de Mateus 28, 20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós vimos aqui alguns atributos de Cristo: onipotência, onisciência e onipresença, como também aqueles atributos apontados por João no capítulo 1, a partir do verso 1, como a eternidade, autoexistência e outros atributos que nós já estudamos até aqui. E o que sabemos sobre a humanidade de Cristo? Segundo a Bíblia, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Isso nós já compreendemos quando estudamos seus atributos, que são características ou qualidades usadas para descrever um objeto ou uma pessoa, e estes atributos revelam que ele também é Deus. Porém, não podemos negar o fato de que ele também foi e é homem. O apóstolo João, ciente da revelação da humanidade de Jesus, ele afirma que é heresia não crer que Jesus Cristo também teve corpo humano. Acompanhe a leitura. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Portanto, aceitar a divindade de Jesus Cristo e negar sua humanidade é heresia e espírito do anticristo. Cristo, como homem, ele sentiu fome, Mateus 4, 2, 11. Ele sentiu sede, João 19, 28. Cristo se cansou, João 4, 6. Ele se entristeceu, ele chorou, João 11, 35. Teve amor e compaixão, Mateus 9, 36. E ele foi tentado e nunca pecou, como Hebreus 4, 15. Portanto, como homem, ele revelou também as fraquezas do homem, porém sem pecar. Fraquezas como fome, sede, cansaço, tristeza e até mesmo foi tentado, porém nunca pecou. E como se relacionam as duas naturezas, divina e humana, de Jesus Cristo? Para completar o ensino bíblico sobre Jesus Cristo, precisamos afirmar que ele não era só plenamente humano, mas também plenamente divino. Este relacionamento entre as naturezas humana e divina de Cristo é conhecido ou é chamado na teologia de união hipostática, ou doutrina da hipóstase e a encarnação de Cristo. Acompanhe na transição a contribuição de Franco Ferreira em sua teologia sistemática. A encarnação é a união das duas naturezas, divina e humana, presentes em uma só pessoa, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Escritura faz referência a uma pessoa, mas a duas naturezas, conforme a referência de João 1, do 1 ao 18 e Romanos 1, do 3 ao 4. Numa personalidade singular e não dividida. Quando nós falamos da união das duas naturezas de Cristo, estamos afirmando que elas não operavam independentes. Jesus não exercia sua divindade em certos momentos e sua humanidade em outros. Suas ações sempre foram
àquelas da divindade e humanidade. Um Cristo divino e humano, e as suas naturezas são inseparáveis, invioláveis. Ora, não entendemos que ora ele atuava como Deus e ora como homem, plenamente Deus. Higginbotham, na sua teologia sistemática, também contribui. Ele fez isso sem misturar as duas naturezas, de maneira que ambos os atributos permaneceram independentes. Assim, sua natureza divina não foi diminuída pela humana, e essa não foi deificada por aquela. Essa formulação também protege a imutabilidade de Deus Filho, uma vez que a natureza humana não modifica nada a sua outra natureza divina. Portanto, nós já compreendemos até aqui que estas naturezas divina e humana atuavam de forma não atuavam de forma independentes e também não se misturavam. Portanto, nós temos um Deus plenamente homem, plenamente Deus, que atuou com as suas naturezas em conjunto, inseparáveis. A presença da natureza divina e humana em Jesus é explicitamente afirmada no Novo Testamento. E após a sua ressurreição, a união hipostática permanece para sempre. Mateus 26:64, João 3:13, Atos 7:56. Contribui conosco Franco Ferreira. E eu lhe convido a ler estas referências que estamos disponibilizando aqui para vocês no Teolosofando para melhor compreender este assunto tão relevante para a teologia, que é a união das naturezas de Jesus Cristo, a união hipostática. Podemos concluir então, resumindo todo esse ensino sobre as naturezas de Cristo, divina e humana, resumir o ensino bíblico sobre a pessoa de Jesus Cristo da seguinte forma: Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e será para sempre, afirma o N. Gruden, também na sua teologia sistemática. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó, que mensagem gloriosa! Ó, que mensagem que enche os nossos corações de esperança e nos consolam. Cristo Jesus, perfeitamente Deus, se revelou a nós através da sua encarnação, se fazendo homem, habitando entre nós, revelando a sua glória. Plenamente homem, plenamente Deus, é o que nós estudamos aqui nesta aula no Teolosofando. E eu quero lhe convidar a descansar o seu coração nesta verdade bíblica. Jesus Cristo, o Deus encarnado, habitou entre nós, se fazendo como um de nós. Teve fome, sentiu sede, sentiu as tristezas humanas, ele chorou frente ao luto, à angústia de uma família. Ele sabe e ele entende também as nossas fraquezas, as nossas limitações. E eu lhe convido a descansar nesta verdade gloriosa. Jesus Cristo habitou entre nós. O Deus encarnado habitou entre nós. E eu lhe convido, se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento, se inscreva aqui no Teolosofando, pois
toda semana nós temos um conteúdo disponibilizado de forma gratuita aqui no YouTube para você. Se inscreva, ative as notificações para receber de primeira mão o alerta, o aviso da plataforma, como também contribui conosco aí nos comentários, deixe o seu like e compartilhe todo este conteúdo aqui do Teolosofando. Compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, entre os seus familiares. Contribua conosco compartilhando. E para concluirmos esta aula, eu gostaria de orar com você sobre esta verdade maravilhosa, sobre essa verdade bíblica e esperançosa de que Cristo encarnado habitou entre nós. Ó, que revelação sublime! Vamos orar? Senhor, nós queremos lhe agradecer porque um dia o Senhor enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para habitar entre os homens. E não apenas habitar entre nós, mas revelar a glória do Pai e cumprir o seu ministério como o Cordeiro de Deus, como sacrifício pascual. Ele, cumprindo o seu ministério, foi até o Gólgota, até o Calvário, entregou a sua vida por amor a nós e derramou o seu sangue por muitos, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter a esperança da salvação, mediante o Evangelho de Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós lhe honramos e lhe agradecemos, pois o Senhor cumpriu a tua promessa de Gênesis 3,15, que enviaria a semente da mulher, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E nós descansamos o nosso coração nesta verdade bíblica e cristocêntrica, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, completamente homem, perfeitamente Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de ministrar aos corações, não apenas aos ouvidos, mas aos corações, esta verdade divina. E eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando cada lar, cada vida que for alcançada por esta verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós lhe aguardamos. Próxima quinta-feira, nós temos encontro aqui marcado no Teolosofando. Anote na sua agenda e venha com a gente no caminho do conhecimento. Um grande abraço e até lá.